quanto menor, né? Então, nos termos do artigo 5º da Lei 10.406 de 2002, diz lá que cessa a menoridade aos 18 anos, então a menoridade normalmente, né, ela termina, ela acaba com os 18 anos, mas há casos aí que a pessoa pode até ser considerada interdita, a nomeação, a consequente nomeação de curador pelo juiz, nos termos do artigo 1767 da Lei 10.406 de 2002, então essa ação de guarda, ela refere-se a filhos menores, né, chamados menores de idade, né? Logicamente, essa guarda, ela significa um mandado àquele que adquire essa guarda, que pleiteia essa guarda, de manter a vigilância, né? Manter a vigilância enquanto no exercício de sua custódia, ou seja, de sua manutenção. Então, a ação de guarda, ela é muito utilizada para incluir uma criança ou mesmo um adolescente, né, dentro daquilo que prescreve o artigo 2º da Lei 8.069 de 90, até os 12 anos. A criança passou dos 12 anos, aí já é considerada adolescente, né? Logicamente, também uma família substituta acontece a mesma situação, como se vê, já que falamos aí na própria Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, com o objetivo de propiciar a essas crianças ou esses adolescentes tudo aquilo que foi negado lá nas famílias biológicas, ou mesmo na constância de um casamento que acabou, ou de uma união estável que teve o seu fim, né? Mesmo um concubinato lá do artigo 1727 do Código Civil, quantas situações surgem aí, então essa criança, ela será, então, na verdade, submetida à guarda de alguém, né, ou do pai ou da mãe, ou de um terceiro, né? Pode ser um terceiro, até uma família substituta. Importante é que isso aí implica em outras situações, talvez a mais corriqueira de todas seja a alienação parental, né, da Lei 12.318, lá de 2010, de agosto de 2010. O que é a alienação parental? É exatamente toda a interferência na formação psicológica da criança ou mesmo do adolescente, que venha a ser promovida, né, venha a ser fomentada ou mesmo induzida, né, fomentada ou induzida por um dos pais, ou seja, ou por avós, também pode acontecer também da alienação parental ser induzida ou fomentada pelos próprios avós, ou mesmo por qualquer adulto, né? Qualquer um adulto que tenha a criança ou adolescente sob sua autoridade, ou sob sua guarda, ou mesmo sobre a vigilância, né? Pode ser considerado aí como alienação parental, como prevê o artigo 236 da Lei 8.069 de 90, que é exatamente a alienação parental, né? O CNJ já trouxe aí algumas observações, por exemplo, a recomendação número 25 de 2016, a recomendação número 25 de 2016, onde há recomendação para que os juízes, né, os juízes que decidem essa questão da guarda, seja a guarda unilateral, seja a guarda compartilhada, como prevê o artigo 1583 da Lei 10.406 de 2002, mudou aí o sentido exatamente na adoção, né, na recomendação quanto à adoção como regra, né, como regra da guarda compartilhada, né? Então, a guarda compartilhada passou a ser, depois dessa recomendação número 25 de 2016 do CNJ, a ser a regra. Então, a regra hoje para que interfere aí na decisão dos juízes de família, logicamente, a guarda compartilhada, né? Então, com base aí, tudo isso acontece com base, principalmente, no princípio maior da Constituição Federal, que é o princípio da dignidade humana, aquele princípio previsto no artigo 1º, inciso 3º da própria Constituição Federal, também prevê lá no artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, como direito fundamental que todos os homens e mulheres são iguais
perante a lei, ou seja, são iguais em direitos e também em obrigações, né? Então, estipula para os dois essa obrigação, né? E, logicamente, isso é decorrência do poder familiar, né? O poder familiar, que substitui o pátrio poder no Código Civil de 16, o poder familiar está lá no artigo 1630 da Lei 10.406 de 2002 e tem amparo, logicamente, para todos os filhos. O que eu quero dizer com todos os filhos? Não importa a natureza, se é filho uterino, se não é uterino. Antigamente existia o extrauterino, né? Existia uma série de denominações para os filhos. Hoje não, por força aí do que prevê o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal e também do artigo 1596 do Código Civil, ou seja, da Lei 10.406 de 2002, todos os filhos são filhos, independentemente se na constância do casamento ou fora do casamento, essas situações todas que tínhamos antes e passamos a não ter mais a partir do artigo 1630 da Lei 10.406 de 2002, lei essa que define o chamado poder familiar, né? Então, temos aí decorrência diferentemente do que acontece, não podemos confundir com adoção, né? Mesmo os adotados nos termos do artigo 1618 da Lei 10.406 de 2002, né? Conforme prevê também o artigo 39 da Lei 8.069 de 90, tem os mesmos direitos daqueles que não são adotados, né? Inclusive, o adotado ele poderá, por decisão do STF, uma decisão jusrealista, até buscar aí parte do patrimônio da família original, né? Como prevê, por exemplo, o recurso extraordinário 898.060, aonde o STF decidiu nesse sentido, né? Temos aí também a questão no artigo 13, parágrafo 1º, da Lei 8.069 de 90, que é a possibilidade da mãe também, quando não quer o neném que vai nascer, o chamado nascituro, né? Sendo bom lembrar que o nascituro ele tem os seus direitos resguardados, condicionados ao nascimento com vida, como prevê o artigo 2º da própria Lei 10.406 de 2002. E lá no artigo 13, parágrafo 1º, diz que a mãe que não quiser o filho, ela poderá entregá-lo para o poder público, né? Então, está previsto lá no artigo 13, parágrafo 1º, como uma forma aí até de preservação da dignidade humana e mais ainda, talvez a preservação da vida desse bebê, né? Então, com o advento aí do divórcio, previsto pela Lei 6.515 de 77, né? Antes de 77 existia aí o chamado desquite, que mantinha o vínculo aí entre as partes, né? Entre os cônjuges, naquele tempo não tinha também companheiros, né? Então, a partir de 77, a partir da Lei 6.515, surgiu a ideia do divórcio, né? O rompimento total aí do casamento, ou qualquer tipo de união que fosse, o que hoje existe no artigo 1571 da Lei 10.406 de 2002. Também existe aí no caso da união estável, lá do artigo 1723 da Lei 10.406 de 2002, e também o que prevê a Lei 9.278 de 96, Lei 9.278 de 96, pode haver aí também a questão da união estável, ou seja, a desvinculação das responsabilidades dos companheiros, né? Como acontece no caso do divórcio dos cônjuges, né? Também temos aí os concubinos, lá do artigo 1727 da Lei 10.406 de 2002, né? Quando é o caso de que um dos dois tem aí alguma impossibilidade, algo que lhe impossibilite de casar. Então, é a situação do concubinato do artigo 1727 da Lei 10.406 de 2002. E esse casamento, essa união estável, aí pode ser, inclusive, entre pessoas do mesmo sexo, né? Como aconteceu aí a partir da ação direta de inconstitucionalidade número 4277, 4.277, a decisão jusrealista prevista aí nessa DIN 4277, por decisão do Supremo Tribunal Federal, assim como também
na ação de descumprimento de preceito fundamental